Olá, jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Remember. Meu nome é Arnaldo Mendes. Hoje eu estou aqui para fazer uma pequena análise sobre o filme Extermínio 3, a Evolução, que saiu na última quinta-feira. Eu estou aqui para fazer uma pequena análise rápida. Pode ficar tranquilos que eu não vou soltar spoiler, vou dar apenas minha opinião. Mas antes de dar continuidade, não deixem de curtir, não deixem de comentar no final do vídeo. Para quem está me vendo aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações de vídeos nossos, beleza? Galera, acho que muita gente deve saber que esta ação do Extermínio é uma continuação. O primeiro filme saiu em 2003, o segundo saiu em 2007 e depois de 18 anos finalmente saiu o terceiro filme. Eu confesso para vocês que eu me lembro pouca coisa em relação dos primeiros filmes, mas realmente desde que eu tinha visto o trailer, me atraiu e hoje eu tive a oportunidade. E quero agradecer a galera do Multicine por nos ter dado essa oportunidade. E eu quero agradecer muito pela parceria. Sempre curte as redes sociais deles. Lá sempre tem sobre pré-estreias dos próximos lançamentos. Tem muita coisa bacana. Não esqueça de dar uma conferida, beleza? Como falei no início do vídeo, eu estou aqui para fazer uma pequena análise do Extermínio. E praticamente o filme se passa depois de praticamente 28 anos. Todo mundo deve saber que um incidente radioativo aconteceu dentro do Reino Unido. Infelizmente fez com que houvesse uma contaminação e muita gente se transformou em um zumbi. Praticamente usou muito mais além que um zumbi, né? Infelizmente aconteceu uma série de fatalidades em que as pessoas sofreram muito com isso, teve que conviver com muita coisa ruim. A questão, praticamente, extermínio, praticamente o fim praticamente é quase uma fim da raça humana, que infelizmente aconteceu no Reino Unido. E a gente vê isso, né, que durante praticamente 3 décadas que acontece isso, ainda as pessoas tentam sobreviver, as pessoas tentam lidar com tudo isso. Não é tão simples, não é tão fácil, né, mas ainda querem manter vivo, né, para viver seu dia a dia. No meio de tudo isso, a gente vê a história de um simples garotinho que se chama Spike, e praticamente tem 12 anos de idade, que infelizmente vive no meio de tudo isso, meio que ele já chegou no dia que ele precisa entender como funciona o mundo lá fora, o que realmente está acontecendo. Claro que ele sabe o que acontece, mas ele precisa viver essa realidade, e o pai dele está lá para ensinar. Mas no meio de tudo isso, tem uma coisa que vai fazer com que o filme te deixe emocionado, justamente por causa de uma coisa ruim, praticamente a questão de saúde que acontece com a mãe dele, e ele precisa de alguma forma tomar uma decisão muito séria para ver se ele encontra alguma cura para a mãe dele. Então, assim, uma coisa que me chama muita atenção dentro desse garotinho é da evolução que ele demonstra durante o filme. Porque ele apenas era um garoto meio que assustado, meio que, claro, né, que ainda não é um menino de 12 anos, que precisa sair dali onde ele está para entender o que realmente está acontecendo no Reino Unido, o que realmente está acontecendo no mundo lá fora. Realmente é muita coisa, muita informação para um garotinho de 12 anos. Mas você vê durante esse filme uma evolução. Você se emociona com tudo aquilo que está acontecendo. Eu confesso para vocês que é um pouco arrastado, mas não é tanto porque não é à toa que é um filme praticamente de menos 2 horas. Você acompanha justamente a forma como é trabalhado em cima desse garoto, que precisa de toda forma encontrar uma cura para a mãe dele, porque infelizmente a mãe dele, você vai perceber que a mãe dele tem alguns problemas mentais, e no final do vídeo você vai descobrir o que realmente acontece. Então, assim, ele é interessante por causa disso. Claro que realmente a gente fica perplexo de tudo que está acontecendo, das pessoas contaminadas que estão lá, da forma como elas agem de uma forma agressiva. Eu acho, não sei se é necessário realmente que seja um filme para maior de 18 anos, né? Mas como hoje tudo é um pouco mais censurado, eu até entendo. Mas acho que fosse para 16 anos seria mais aceitável. Mas assim,
Realmente é interessante da forma como tudo acontece, como as pessoas precisam se estabelecer, da forma que elas precisam se adaptar. E uma coisa que também me chama a atenção, como é que nesse filme ainda não mostra de como o mundo vê tudo isso. Praticamente todo o Reino Unido está numa quarentena, em que muitos não podem ter um acesso, muitos não conseguem sair justamente por causa dessa contaminação radioativa e infelizmente as pessoas elas precisam passar por isso. Mas a história em si, ela se concentra justamente por causa desse garoto que vive momentos de tensão, que vive momentos de sofrimento, e isso faz com que a história se torne até um pouco mais agradável para quem for assistir. Claro que muita gente quer saber o que realmente está acontecendo depois de muitos anos. Eu acho que muita gente vai querer assistir o primeiro e o segundo filme para se lembrar de alguns detalhes, mas é um filme bom. Não é tudo isso. Eu estava até falando com um colega meu que a gente estava, pode ser até a questão do baixo orçamento, pode ser que realmente tenham prejudicado um pouco, eu não sei, eu acho que depende de quem está à frente. Eu já vi muitos diretores tendo um baixo orçamento conseguindo fazer um bom filme, né? Mas parece que hoje em dia não é tão simples assim. Então, assim, o Extermínio é bom até uma certa parte. Eu acho que ele se torna melhor. Não, eu acho que a gente já sabia o que poderia acontecer sobre essa questão da quarentena, mas o que te chama a atenção é justamente da forma como eles contam sobre a história desse garotinho que se chama Spike. E uma coisa que eu posso falar é que eu creio que haverá uma continuação, não sei quando vai ser lançado, porque o final meio que deixa uma brecha. Mas é isso, eu acho que é tudo que eu poderia falar sobre esse filme. Para quem tiver oportunidade, para quem já assistiu, assiste, dê uma chance. Você vai se emocionar. Eu acho que eu vi algumas críticas, muitos falam que é um filme sonolento, um filme um pouco arrastado, e muita gente fala que é um filme bom, é um filme emocionante, mas fica a critério de cada um de como realmente escolher uma palavra certa para definir sobre o filme. Então é isso, pessoal. Eu falei que era um comentário breve, mas a gente já está mais de 7 minutos, mas é assim mesmo. Então é isso, pessoal. Até a próxima e valeu! Fui!